Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso da disciplina Reumatologia Teórica, disciplina oferecida em EAD no semestre letivo suplementar da Faculdade de Medicina da Bahia. Aqui quem fala é o professor Fernando Araújo. Hoje nós vamos ver uma das principais entidades clínicas da reumatologia, o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença pleomórfica, pessoal, multissistêmica, que pode acometer virtualmente de forma significativa praticamente todos os sistemas funcionais do corpo humano. Ela se inicia normalmente com a febre, fadiga, queda de cabelos, anemia, artralgia, náuseas e emagrecimento. Apesar de ter sintomas gerais e multissistêmicos em mulheres jovens, deve sempre lembrar a possibilidade de lúpus eritematoso sistêmico. Além disso, o lúpus é uma doença frequente, ocorrendo em 150 a 200 casos para cada 100 mil pessoas. Para a gente ter uma ideia, considerando a população de Salvador, a gente estima que existam hoje 5.000 pacientes com lúpus na nossa cidade e que a cada ano 30 novos casos se somem a esses. A idade mais frequente, mais prevalente, é aquela correspondente à época de fertilidade, ocorrendo 70% dos casos entre os 16 e 50 anos e 35% se concentrando entre os 20 e os 30 anos. Essa história natural da doença vai ser o nosso mapa da mina para entendermos o que acontece no lúpus e para estabelecermos um paralelo entre a história natural da doença e o que devemos fazer em cada um desses momentos. O lúpus ocorre em indivíduos geneticamente suscetíveis, submetidos à ação de fatores ambientais desencadeantes de um processo de desregulação imunológica nesses indivíduos. A predisposição genética é complexa e provavelmente envolve mais de 100 genes. Os alelos HLA, DR e DQ estão associados não apenas ao risco de desenvolver lúpus, como também aos tipos de autoanticorpos que esse paciente vai apresentar. A predisposição genética da doença não é o principal, ou pelo menos não é o único fator predisponente. Apenas 10% dos pacientes têm algum parente de primeiro grau com a doença e apenas 2% dos filhos de pacientes com lúpus são acometidos pela doença. Os fatores ambientais desempenham um papel importante, não apenas como desencadeantes do lúpus, como também de exacerbações. O fator desencadeante ambiental mais conhecido é a exposição à luz ultravioleta, tanto raios UVA quanto raios UVB. A luz ultravioleta é capaz de degradar o DNA com exposição de autoantígenos e desencadear reações autoimunes. Essa exposição de autoantígeno também pode ocorrer pela agressão de micro-organismos, tendo a infecção pelo Epstein-Barr vírus já sido diretamente relacionada à presença, à ocorrência de lúpus. Os fatores hormonais são certamente importantes, considerando-se o predomínio no sexo feminino e o início frequente da doença depois da puberdade. A terapia de reposição hormonal parece aumentar a frequência de recidivas, porém o mesmo não ocorre com os anticoncepcionais mais modernos. A gravidez esteve associada a exacerbações da doença em alguns estudos, mas não em todos, e a elevação da prolactina pode estar associada à atividade do lúpus. Alguns medicamentos podem induzir o lúpus, um quadro específico chamado lúpus induzido por droga. É o caso principalmente da hidralazina, que é um antihipertensivo, e da procainamida, que é um antiarrítmico. E mais recentemente dos anticorpos anti-TNF. E por fim, nosso vilão mais universal, o tabagismo. Diversos estudos de caso controle sugerem que o tabagismo pode ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença e piorar algumas manifestações de pele.
O fato é que esses fatores ambientais incidem sobre todos nós e não somos todos que vamos ter lúpus eritematoso sistêmico quando expostos à luz solar, ou ao Epstein-Barr vírus, ou ao tabagismo, etc. O que ocorre é que esses fatores ambientais, ao encontrarem um indivíduo geneticamente predisposto, levam, entre outras anormalidades, à formação de autoanticorpos. Inicialmente são anticorpos de caráter geral e baixa afinidade, mas progressivamente, com o tempo e com a agressão, vão se tornando mais específicos e com maior possibilidade patogênica, levando, enfim, às manifestações clínicas da doença. A doença evolui com períodos de recidivas intercalando com períodos de melhora, de remissão. Mas esses períodos de doença terminam a levar um acúmulo progressivo de lesões nos sistemas, com dano permanente, tanto relacionados à doença quanto à terapia. Mais tarde, também decorrente da doença e da terapia, aparecem as comorbidades, que têm um papel significativo no prognóstico da doença. Nossa primeira tarefa, pessoal, é, frente a uma paciente com suspeita de lúpus, estabelecer o diagnóstico, ou seja, identificar a doença. Até o final dos anos 60, o critério de diagnóstico para lúpus era pessoal, ou seja, cada pesquisador ou serviço tinha seus critérios. Isso trazia insegurança sobre se os pacientes que um determinado trabalho classificavam como lúpicos representavam os pacientes sob seus cuidados. Por isso, em 1971, a Associação Americana de Reumatismo, era assim chamado o colégio nessa época, estabeleceu os primeiros critérios de classificação para o lúpus, recomendando que os trabalhos só incluíssem pacientes que se encaixassem nesses critérios. Isso foi muito importante para a interpretação dos resultados dos trabalhos. Entretanto, quando estabelecemos critérios de classificação, a gente tem um problema. Como precisamos ter certeza da presença de doença entre os que a têm e a certeza de não ter doença entre os controles, a gente tem a tendência de utilizar no grupo de doentes aqueles com a doença mais claramente estabelecida, ou seja, com mais sintomas, provavelmente com mais danos acumulados com o tempo. Sendo assim, esses primeiros critérios representavam bem aqueles pacientes com mais danos acumulados e doenças mais graves, deixando de fora os pacientes com quadro inicial, cujo diagnóstico precoce poderia ser mais importante. Essa questão foi sendo progressivamente abordada à medida que novos critérios de classificação eram estabelecidos. Sendo assim, naturalmente, foi havendo um aumento na sensibilidade e na capacidade de diagnosticar casos mais recentes da doença, porém foi havendo uma diminuição da especificidade dos critérios. Até que, finalmente, no ano passado, houve a publicação dos novos critérios de classificação Colégio Americano de Reumatologia e EULAR para o lúpus eritematoso sistêmico. Esses critérios, ao estabelecer pesos diferentes para as diversas manifestações, conseguiu melhorar tanto a sensibilidade quanto a especificidade entre todos os critérios. Temos aqui uma comparação entre os critérios do Colégio Americano de 97, os critérios da SLIC de 2012. A gente vê que a especificidade era importante, aqui a sensibilidade, e os novos critérios conseguem o melhor de cada um desses mundos, digamos assim, tendo um critério mais equilibrado. Os critérios de classificação do Colégio Americano de Reumatologia e da Liga Europeia contra o Reumatismo de 2018 levam em conta um sistema de pontuação baseadas em agrupamentos de domínios clínicos e domínios imunológicos. Por exemplo, uma manifestação geral, aqui domínio de pele, aqui domínio articular, domínio de serosas, neurológico, hematológico, etc.
dentro de cada domínio, apenas o critério de maior pontuação é contado. Então, se o indivíduo tem, por exemplo, delírio, psicose e convulsões, ele só vai contar 5 pontos, porque conta dentro do domínio aquele que é mais, que tem a pontuação mais alta. O critério não é contado se houver uma causa mais provável do que o lúpus, então o indivíduo tem convulsão, mas ele usou uma droga que pode levar à convulsão, ou ele tem uma manifestação, sei lá, metabólica, alguma coisa que explique, então a gente não vai poder utilizar o critério. A ocorrência de um critério em pelo menos uma ocasião é suficiente, então o indivíduo tem lá um episódio com trombocitopenia e até não se repete depois, mas o critério trombocitopenia, desde que não haja uma explicação alternativa, fica valendo para a contagem. Então, os critérios também, uma outra característica é que não precisam ocorrer simultaneamente. Bom, existem algumas condições sine qua non para a gente fechar a classificação de lúpus. A primeira é a necessidade de o indivíduo ter um FAM positivo. Isso em correspondência àquilo que a gente já tinha visto na aula de laboratório, que é o fato de o FAM ter um valor preditivo negativo de praticamente 100%. Então, é necessário que o indivíduo tenha um FAM positivo. Uma outra coisa é que não haja um diagnóstico alternativo que explique o quadro clínico do paciente. E, por último, é que para a gente fazer a contagem é necessário que pelo menos um critério de domínio clínico esteja presente. Bom, satisfeitas essas 3 condições, uma vez que o paciente tenha 10 ou mais pontos, ele pode ser classificado como lúpus. Uma outra coisa, pessoal, que nós vimos que o lúpus é uma doença pleomórfica, então ela pode apresentar inúmeras manifestações clínicas. Com o intuito não apenas didático, mas também de focar naquilo que é mais importante, nós vamos apresentar o quadro clínico do paciente, sempre levando em conta esses critérios de classificação do lúpus. O primeiro critério é a presença de febre. Um outro critério são um outro domínio clínico é o domínio das lesões de pele. Então, a lesão mais comum e característica de pele, e por isso a mais pontuada entre as lesões, entre os critérios de classificação, é o lúpus cutâneo agudo. Ele se apresenta como uma lesão eritematosa elevada na região malar e no dorso do nariz, precipitada por exposição solar, dando esse aspecto em asa de borboleta. Elas podem ser mais ou menos intensas e, às vezes, apresentam as lesões descamativas. Podem ser transitórias ou mais persistentes, porém, quando desaparecem, não deixam cicatriz. Se houver cicatriz depois, isso só ocorre na presença de lesões crônicas. Elas podem ser pruriginosas ou acompanhadas por uma sensação de queimação. A erupção malar ocorre caracteristicamente na área disposta ao sol e apresenta uma característica muito marcante de poupar o sulco nasolabial e a área embaixo do nariz. As lesões subagudas apresentam uma alta incidência de fotossensibilidade e por isso ocorrem, obviamente, em áreas expostas como pescoço, ombros, tronco, braços e também pernas e mãos. Elas não costumam ser pruriginosas, costumam poupar a face. Existem 2 variantes das lesões subagudas. A pápula escamosa, que como o nome já diz, começa com pápulas, com escamas, que vão aumentando, confluindo e formando ou um padrão reticulado ou um padrão de placas psoriaformes. A variante anular, as lesões inicialmente eritematosas vão aumentando, abrindo, deixando um centro mais claro e uma periferia
com eritema e uma descamação fina. Elas também podem ir confluindo e fazendo lesões maiores. Essa condição do lúpus subagudo pode ser idiopática ou pode se desenvolver por uso de algumas drogas. Uma característica muito interessante quando ocorre no lúpus sistêmico é que ela parece ter uma associação menor com manifestações mais graves da doença, como se ela fosse um fator protetivo para manifestações renais e neurológicas. E também está associada com a presença dos anticorpos anti-SSA e anti-SD. O lúpus crônico, que assume a sua forma discoide, é uma lesão clínica, é uma lesão crônica muito comum no lúpus. Ela se caracteriza por lesões com bordas eritematosas e hiperceratóticas, com escamas aderentes, e evolui com fundo atrófico cicatricial despigmentado. Ocorre principalmente no couro cabeludo, na face, no pescoço e nas orelhas. As úlceras orais ocorrem em 20% dos pacientes com a doença e podem atingir palato mole, palato duro e mucosa oral como um todo. São lesões geralmente indolores, não guardam temporalidade com atividade de doença. Eventualmente, o paciente pode manifestar aqui em lábios lesões crônicas do tipo discoide. A alopécia é um achado comum, usualmente na região frontal, porém pode ser mais difusa. Ela pode estar associada à evolução da doença, com períodos de melhora quando há inatividade. Entretanto, se houver no couro cabeludo lesão discoide, nessa região não haverá mais crescimento de cabelo. A lesão é cicatricial. O critério articular da classificação atual é bastante amplo. Basta a presença de inflamação ou mesmo dor à compressão em pelo menos 2 articulações, acompanhada de uma rigidez matinal de mais de 30 minutos para que se satisfaça o critério. Na realidade, poliartralgia e poliartrite são bastante comuns, ocorrendo em mais de 90% dos pacientes com lúpus em algum momento. Acomete principalmente pequenas articulações das mãos e punhos, em especial metacarpofalângicas e interfalangianas proximais, tendendo a poupar as interfalangianas distais. Classicamente, se diz que o lúpus não produz deformidade articular. Isso é parcialmente verdadeiro. Existe uma entidade chamada de artropatia de Charcot, na qual o paciente pode apresentar graus variados de deformidade. Entretanto, essa deformidade é diferente daquela da artrite reumatoide, por exemplo. Na artrite reumatoide, a deformidade é causada por destruição óssea e, portanto, irreversível. Já no Charcot, não há erosão óssea. A gente pode reparar que não há erosão óssea. E a deformidade é causada por frouxidão capsular e tendinosa, sendo reversível se o paciente fecha a mão, por exemplo. Em alguns casos, o paciente tem um quadro importante de artrite, inclusive com erosões ao raio-x, satisfazendo critérios não apenas de lúpus, mas também de artrite reumatoide. Nessas situações, o paciente é classificado como uma síndrome de superposição AR-lúpus, conhecida como lúpus. E aí a artrite é erosiva, diferente da artrite típica do lúpus, que é não erosiva. E, finalmente, 2 manifestações mioarticulares que podem ocorrer tanto como complicação da doença, como com o uso de medicamentos, especialmente os corticoides, que são a necrose avascular da cabeça do fêmur e a miosite por esteroide ou por lúpus. A necrose avascular da cabeça pulmonar ocorre em 5 a 12% dos pacientes e pode ocorrer, eventualmente, em outras articulações, como ombro e joelhos. Ela parece ser mais comum em pacientes
com lúpus que apresentam Renault, vasculite e a síndrome de antifosfolípide, mas o principal fator associado é mesmo o uso de corticosteroide, especialmente em doses altas. Existem várias manifestações cardiopulmonares associadas ao lúpus. Do ponto de vista tanto de diagnóstico quanto da frequência, as mais importantes são os derrames cavitários com ou sem dor associada. É importante também destacar que as infecções pulmonares são bastante prevalentes e causa importante de mortalidade, devendo o médico manter um alto nível de suspeição de pneumonia em paciente lúpico com manifestações respiratórias, especialmente se acompanhadas de febre alta. O lúpus tem sido associado a uma pleiade de manifestações neurológicas. As mais comuns, disfunção cognitiva, que ocorre em 80% dos pacientes com lúpus diagnosticados há mais de 10 anos, geralmente tem um caráter leve a moderado. Disfunção cognitiva severa ocorre em 1 a 5% dos pacientes e é mais provável que aconteça em pacientes com anticorpos antifosfolípides. O lúpus em atividade também pode causar acidente vascular encefálico. Entretanto, a maioria dos AVE detectados nos pacientes com lúpus é causado por comorbidades, como hipertensão, arteriosclerose ou, novamente, os anticorpos antifosfolípidos. Sintomas como humor depressivo, ansiedade e cefaleia embora comuns, são difíceis de se associar ao lúpus, porque eles também são comuns na população em geral. As manifestações utilizadas como diagnóstico são mais raras, especialmente a psicose. As convulsões podem ser indícios de atividade de doença ou refletir um foco epilético, por exemplo, formado a partir de um AVE no passado. As convulsões também podem ser secundárias a fatores tóxicos ou metabólicos. Uma observação interessante é que a hidroxicloroquina utilizada no tratamento reduz o limiar convulsivante. Portanto, deve-se ter cuidado de usar essa medicação se o paciente não tiver as convulsões bem controladas. Nefrite ocorre em cerca de 50% dos pacientes, 50% a 70% dos pacientes. O paciente pode apresentar, quando tem nefropatia, 3 grandes síndromes. A síndrome nefrótica, a síndrome nefrítica ou o quadro de insuficiência renal crônica progressiva. E a gente apresenta algumas manifestações sugestivas de cada uma dessas síndromes. Do ponto de vista de diagnóstico, é necessária a presença ou de uma proteinúria significativa, ainda que não em níveis nefróticos, ou seja, acima de meia grama nas 24 horas, ou um diagnóstico de nefrite lúpica classes 2 ou 5, ou, ainda mais importante, classe 3 ou 4. Na verdade, o indivíduo que tem um FAM positivo e tenha um diagnóstico de nefrite lúpica classe 3 ou 4 já pode ser classificado como portador de lúpus, porque já fecha os 10 pontos necessários. Bom, a classificação vigente de nefrite lúpica é aquela que foi revisitada pela Sociedade Americana de Nefrologia em 2003. E classifica em classe 1, lesões mesangiais mínimas, classe 2, proliferativa mesangial, as proliferativas subendotheliais, classe 3, proliferativa focal, envolvendo menos de 50% dos glomérulos, a proliferativa difusa, envolvendo mais de 50% dos glomérulos, e a classe 5, que é a proliferativa membranosa. Não está aqui a classe 6, que é a de lesões crônicas. Ocorre que, para ter certeza de que os pacientes têm essas manifestações, precisaríamos fazer biópsia em todos os pacientes com lúpus. Na prática, entretanto, o diagnóstico de nefrite lúpica costuma ser presuntivo, considerando que pacientes sem lesão renal ou apenas com lesões mínimas não costumam apresentar achados, seja de sedimento, proteinúria ou evidências de síndrome nefrótica ou de disfunção renal.
A presença de hematúria isolada tem menos possibilidade de representar a presença de nefrite lúpica, justifica a investigação de outras causas. A mais comum é a contaminação da menstruação, lembrando que a gente está diante de mulheres em idade fértil, mas pode ocorrer também pela presença de cálculos renais, traumatismos, doenças de bexiga, infecção urinária, etc. Nesses casos de hematúria isolada, o estudo do dismorfismo eritrocitário é útil na diferenciação da origem, se é glomerular ou não. Proteinúria isolada também pode ocorrer sem caracterizar nefropatia. Nesses casos costuma ser passageira e de pequena monta. Alterações significativas ou recorrentes têm mais chance de indicar doença renal das classes 2 a 5, que são as que nos interessam do ponto de vista clínico, tanto terapêutico como prognóstico. Na dúvida, o Colégio Americano de Reumatologia estabeleceu critérios para indicação de biópsia renal. São eles: um aumento de creatinina sem uma causa alternativa provável, ou seja, se não está diante nem de sepse, nem de uma medicação, nem de hipovolemia, que possam dar um quadro, principalmente de um quadro de insuficiência renal pré-renal, a presença de proteinúria com mais de 1 grama nas 24 horas confirmada, ou seja, em mais de uma ocasião, a presença de proteinúria acima de meia grama acompanhada por hematúria e cilindros também confirmada em mais de uma ocasião. Em relação ao laboratório, esse slide apresenta as manifestações laboratoriais mais comuns. No lado esquerdo, aquelas que fazem parte dos critérios diagnósticos, e aqui à direita, algumas que, embora não contribuam para o diagnóstico, devem ser acompanhadas. Então, aqui do diagnóstico, a presença de leucopenia abaixo de 4.000, trombocitopenia abaixo de 100.000 plaquetas, a evidências de hemólise autoimune, a presença de anticorpos antifosfolipídios, principalmente da classe IgG, ou anticoagulante lúpico, a presença de C3 e ou C4 baixos, lembrando aqui o que a gente disse na aula de laboratório, que C3 e C4 são proteínas termoláveis, então ter certeza de que se trata de uma baixa por consumo e não por erro laboratorial, e a presença dos anticorpos altamente específicos, anti-DNA-DS e anti-SM, também lembrando o que nós já dissemos na nossa aula, que o anti-SM ele é altamente específico quando feito por imunodifusão dupla radial ou por Western blot, não por ELISA. Por ELISA ele perde especificidade. Anemia é extremamente comum no lúpus, principalmente a anemia de doença crônica, mas ela pode se dever também a outras causas, como anemia ferropriva, anemia hemolítica, etc. Em casos muito raros, a contagem de leucócitos é menor do que 1.000. Também é comum encontrar linfopenia, os glicocorticoides também podem causar essa anormalidade, e pode haver neutropenia, embora isso ocorra mais raramente. A avaliação do perfil hematológico, assim como dos demais perfis, renal, hepático, é importante não apenas para monitorar a atividade ou o acometimento da doença, mas principalmente como acompanhamento de toxicidade medicamentosa. Como já vimos também na aula de laboratório, a PCR não costuma estar alterada no lúpus, e a alteração significativa da PCR indica uma provável presença de infecção bacteriana. Como vimos, o FAM agora é de presença obrigatória para a classificação diagnóstica. Os autoanticorpos apresentam diversas e importantes associações com o lúpus. Então, a presença de anticorpos anti-DNA de dupla S é frequente, e eles se associam com a atividade da doença, com a presença de nefrite e com um pior prognóstico. Os anticorpos anti-SSA estão presentes em 25 a 30% dos pacientes e se associam
com a sua descrição clássica, né, síndrome de Sjögren, com a presença de fotossensibilidade, lúpus neonatal e principalmente bloqueio, principalmente não por frequência, mas pela importância, bloqueio atrioventricular no filho de mãe grávida que tem anti-SSA. É preciso que a equipe de obstetrícia e neonatologia esteja atenta para isso, para tomar providências no momento do nascimento. A presença de anti-SSB é um pouco menos frequente que o anti-SSA, também está associado com Sjögren, fotossensibilidade e lúpus neonatal, o anti-P ribossomal associado à neuropatia, antistona associado a lúpus droga induzido e os antifosfolípides, a síndrome antifosfolípide, a presença de nefrite, neuropatia e também a um pior prognóstico. Voltando, pessoal, ao nosso mapa da mina, uma vez identificada e diagnosticada a doença, nos cabe agora tratá-la e de forma a impedir que ocorram ou se acumulem danos nos diversos sistemas do organismo. Enfim, estabelecer um tratamento. Em relação ao tratamento, a primeira questão que se coloca é: existe um tratamento para o lúpus? Ou mesmo, antes disso, existe uma doença que a gente pode chamar de lúpus, englobando todas as suas manifestações? A resposta é não. Como vimos, o lúpus é uma doença multissistêmica heterogênea. Cada paciente com lúpus vai manifestar sua doença de forma ímpar. E o tratamento deve ser ajustado de acordo com o tipo e a gravidade do acometimento dos sistemas do organismo. Na verdade, é como se houvessem várias doenças que chamamos de lúpus. Alguns de nós reumatologistas, inclusive, diferenciamos informalmente os pacientes em lúpus, lupinho e lupão. É claro que, dada a multiplicidade de aspectos genéticos, imunológicos, etc., existem vários lúpus, vários lupinhos e vários lupões. Mas, de uma forma geral, a gente vai chamar de lupinho aqueles pacientes com menor potencial de gravidade, em especial no que se refere à mortalidade. O padrão típico é esse aqui, é o cutâneo articular. Já o lupão representa a outra ponta do espectro, ou seja, aqueles com manifestações ameaçadoras à vida, ou com potencial de disfunção grave e permanente. Nesse grupo estão os pacientes com nefrite lúpica, com SAF catastrófica, com hemorragia pulmonar, etc. Algumas medidas são indicadas para todos os tipos de lúpus, e elas se baseiam nas seguintes premissas. A grande maioria dos pacientes apresenta fotossensibilidade e podem piorar se expostos à luz solar ou a outras fontes de raios ultravioleta A e B. Trata-se de pacientes cuja doença ou tratamento os expõe a uma maior susceptibilidade às infecções. Além disso, o lúpus se constitui um risco cardiovascular equivalente ao diabetes mellitus. Existem relatos também de que, não muito bem estabelecidos, que há um aumento na incidência de câncer desses pacientes. Isso é ainda não totalmente estabelecido. E, por último, há de se ver se há uma droga modificadora do curso da doença, ou seja, uma medicação que, usada em qualquer paciente com lúpus, tem o potencial de alterar para melhor o curso da doença, em especial naqueles aspectos que interessam ao paciente, ou seja, redução da mortalidade, redução do número de internações, complicações e sintomas. Então, levando-se em conta todos esses pontos que são comuns aos pacientes lúpicos, recomenda-se que em todo paciente lúpico se estimule mudanças no estilo de vida, incluindo prática regular de exercício, um repouso suficiente, uma dieta saudável e a interrupção do tabagismo. Os pacientes com lúpus são suscetíveis à aterosclerose acelerada, sendo necessário modificar rigorosamente os fatores de risco para essa doença, em especial hipertensão e dislipidemia. Em relação ao tratamento da hipertensão, deve-se dar preferência
aos inibidores da ECA ou aos bloqueadores dos receptores da angiotensina, porque eles apresentam uma ação nefroprotetora. Os pacientes devem ser instruídos a utilizar fator de proteção solar de pelo menos 30, aplicando 30 a 60 minutos antes da exposição e reaplicando o produto a cada 4 ou 6 horas. Recomenda-se também, quando possível, o uso de roupas com proteção UV. Pacientes que usam corticoides diariamente por mais de 3 meses, o que, convenhamos, é provavelmente a quase totalidade deles, devem fazer uso profilático de cálcio e vitamina D para evitar a osteoporose e também fazer triagem periódica para a osteoporose. Além de estudos sugerirem uma maior susceptibilidade de pacientes lúpicos ao câncer, tem sido demonstrado que os reumatologistas, provavelmente preocupados aí com muitos aspectos do tratamento desses pacientes, tendem a negligenciar as medidas recomendadas de rastreamento do câncer. É importante, então, que os clínicos se mantenham atualizados nas medidas de rastreamento baseadas em evidências. Pessoalmente, sigo e recomendo aquelas preconizadas pela Força Tarefa Norte-Americana para Serviços Preventivos, a US Preventive Service Task Force. Prefiro as recomendações dela àquelas de sociedades científicas. Aliás, é importante que o médico que cuida de pacientes lúpicos se mantenha atualizado também sobre o calendário vacinal recomendado e quais as implicações em pacientes com doenças inflamatórias autoimunes crônicas. Todos os pacientes devem fazer lúpicos a vacinação anual para influenza e receber vacinação antipneumocócica a cada 5 anos. Foi demonstrado também que pacientes lúpicas têm uma dificuldade de clearance do HPV, portanto é recomendado não apenas a vacina, como se enfatiza o rastreamento anual para o câncer de colo de útero dessas pacientes. Bom, e por último, a grande droga modificadora do curso de doença no lúpus, que são os antimaláricos, em especial a hidroxicloroquina. Ainda sobre os conceitos gerais no tratamento, devemos considerar 3 aspectos: escolher a medicação, acompanhar a doença e evitar os efeitos colaterais. Na escolha, devemos primeiro considerar qual é o objetivo com aquela droga. Idealmente, devemos utilizar drogas que modifiquem o curso de doença, aquelas cujo uso melhora o prognóstico do paciente, e em seguida aquelas que combatem os sintomas, dando mais conforto ao paciente. No lúpus, temos 2 drogas com efeitos modificadores de doença: os antimaláricos, cujo representante principal é a hidroxicloroquina, e os antihipertensivos IECA e BRA2. Dessas, destacamos novamente os antimaláricos. Em uma atualização publicada agora no número de novembro de 2020, portanto, é muito recente, os autores demonstram que a hidroxicloroquina previne reativações da doença, reduz a possibilidade de dano acumulado, reduz a ocorrência de infecções, especialmente por zoster e pneumocistes, mas principalmente reduz a mortalidade, ou seja, ela realmente muda o prognóstico do paciente com lúpus. Sobre toxicidade, eles citam que a toxicidade ocular é rara, de fato é bastante rara, principalmente se tem o cuidado de acompanhar preventivamente o paciente. A história do prolongamento do intervalo QT é extremamente rara, muito zero na frente do sinalzinho de percentual. E o mais frequente é a toxicidade gastrointestinal e de pele, que podem reduzir a aderência ao tratamento. O mais importante é que esses autores chamam a atenção que a prescrição e a aderência ao tratamento estão abaixo das recomendações. Então, uma droga com potencial
tão grande de benefício, uma toxicidade, um perfil de segurança tão bom, está sendo menos usada do que deveria. E o pior, os médicos tendem a suspender desnecessária e indevidamente, na verdade, talvez quando o paciente mais precise, quando eles estão diante de recidivas graves, de gestação ou mesmo por uma falsa impressão de toxicidade. A isso, pessoal, eu acrescento o temor que eu tenho, dada a recente controvérsia do uso dessa droga na Covid-19. E por causa disso, por conta de trabalhos muito mal feitos, eu diria até talvez mal intencionados, que criaram uma falsa impressão de que essas drogas sejam tóxicas e causem arritmia e morte em seus usuários. Nos meus mais de 30 anos de reumatologia, nunca tive, nunca soube que algum colega tenha tido, nem nunca li relato dessa ocorrência em pacientes com lúpus. Com exceção da possibilidade muito rara de anafilaxia ou retinopatia, que nós já vimos, é prevenível. Essa é uma droga extremamente segura, inclusive durante a gestação, devendo seu uso ser estimulado em todos os pacientes com lúpus que não tiverem intolerância. Não conheço outra droga com tanto poder de modificar a história natural de uma doença. As drogas anti-inflamatórias, elas não têm um papel na história natural da doença, elas não modificam a história natural da doença, mas elas dão conforto aos pacientes à medida que combatem os sintomas da doença. Entre todas, seguramente a mais efetiva nesse aspecto de conforto aos pacientes são os corticoides. A questão que eu tenho é que se o corticoide fosse seguro, o paciente usaria o corticoide indefinidamente em doses altas, porque realmente ele melhora muito a doença. Entretanto, ele está associado com muitos efeitos colaterais. Então, está associado com desenvolvimento de catarata, fratura osteoporótica, diabetes, piora do risco cardiovascular, infecção, redução da qualidade de vida pelo aspecto cushingóide, acúmulo de peso, acne, labilidade emocional e depressão. Enfim, é complicado usar essa droga durante muito tempo. Então, normalmente, a estratégia que se utiliza é usar o corticoide até que se obtenha a resposta desejada e, a partir daí, introduzir uma medicação chamada de poupador de corticoide. Na verdade, essa medicação, o papel dela é manter a melhora alcançada enquanto se reduz o corticoide à menor dose efetiva possível. O segundo ponto na tarefa de escolher a droga é escolher de acordo com o grau de evidência que o uso dessa droga está baseado, hierarquizando de forma a dar preferência àquelas drogas que têm estudos POEM, ou seja, Patient Oriented Evidence That Matters, ou evidência que interessa ao paciente. Quais são essas evidências que interessam ao paciente? São drogas que mostram melhora tanto na quantidade quanto na qualidade de vida, ou seja, maior sobrevida, com menos sofrimento, menos sintomas, etc. Se não houver evidências POEM, a procurar por evidências DOE, que é Disease Oriented Evidence, ou evidência orientada à doença. Essas evidências se baseiam em aspectos da doença, ou seja, em marcadores que são imperceptíveis ao paciente, não causam sintoma. Ou seja, por exemplo, um medicamento que reduz a pressão em hipertensos, sem contudo alterar a taxa de mortalidade ou a ocorrência de complicações ou sintomas da doença. Em seguida, não há estudos baseados em evidência, nem em POEM, nem DOE, a gente pode se basear na opinião de experts. Há aí um grande risco de viés, uma vez que esses experts costumam receber substanciais recursos da indústria farmacêutica. Bom, outras vezes utilizamos as drogas baseadas apenas no seu papel semelhante e o seu papel em situações semelhantes, ou por plausibilidade biológica, pela lógica propriamente dita. E, finalmente, no menor nível de evidência possível, mas, infelizmente, que ainda existe, é o uso da droga
basicamente pela tradição do seu uso. Entre as drogas mais utilizadas, apenas os antimaláricos alteram parâmetros que interessam ao paciente, como nós já vimos no slide anterior. Os inibidores da ECA e dos antagonistas do receptor da angiotensina, bloqueadores do receptor da angiotensina, alteram parâmetros DOA, ou seja, reduzem o nível de pressão e reduzem proteinúria. Existem algumas evidências fracas que eles podem diminuir a ocorrência de insuficiência renal, mas ainda não está bem determinado isso. Por último, se a gente tem, na tarefa de escolher, se a gente tem drogas com evidências similares, como é que a gente vai escolher qual droga usar? A primeira coisa seria utilizar estudos comparativos diretos, chamados head-to-head. Há uma grande chance de que esses estudos não existam, porque a indústria farmacêutica não se arrisca com estudos desse tipo. Quase sempre ela se inimiga a estudos de droga contra placebo. Então, se não houver um estudo que compare as duas drogas diretamente, a gente vai escolher aquela que tem o melhor perfil de segurança. Ou, simplesmente, se a gente não conseguir aqui, aquela que tem mais tempo no mercado. Ou seja, fica mais fácil prever a ocorrência de efeitos adversos raros. O que é difícil com drogas mais novas. Em outras palavras, a adoção de drogas mais recentes só se justifica se elas trazem uma melhora inequívoca, seja da resposta terapêutica, seja do perfil de segurança. Se isso não ocorrer, fique com a velha. Um segundo conceito que foi transplantado para a reumatologia pelo seu uso em outras especialidades é a questão de se dispor de um objetivo, de um alvo de tratamento que não dependa apenas da subjetividade do médico ou do paciente, ou seja, um critério de melhora o mais objetivo possível. Existem hoje vários critérios de atividade no lúpus, SECLAN, BILA, GLAI, CISA, SLAM, etc. Entretanto, o SLEDAI é o mais usado por ser considerado o de mais fácil aplicabilidade no dia a dia. Então, basta identificar qualquer uma dessas manifestações e ver o peso que elas têm. Somando esses pesos, se estabelece um lúpus como inativo, com atividade leve, moderada, alta ou muito alta. Na verdade, os critérios de atividade de doença, eles são importantes não apenas pontualmente para estabelecer a atividade, mas principalmente longitudinalmente, e é aí que eles são usados para ver resposta à droga, se o paciente está efetivamente melhorando ou se ele necessita de troca de droga. Na verdade, o nosso papel é passarmos aqui os conceitos gerais que devem ser seguidos. O fluxo, as drogas, as doses, cada uma das apresentações das doenças, a gente vai ver aqui muito rapidamente. Primeiro, porque seria enfadonho, demorado e muito pouco didático a gente ficar lendo os diversos fluxogramas. Segundo, porque são condutas que, ao contrário dos conceitos gerais, elas estão sujeitas a modificações mais frequentes. Uma droga nova, uma forma nova de se, por exemplo, tratar uma manifestação. Então, a gente vai apresentar os fluxos, pessoal, apenas para que vocês saibam que eles existem e possam procurá-los quando estiverem em frente ao desafio de tratar pacientes com cada uma das condições que nós vamos ver. Antes disso, um outro conceito importante geral, que estava me esquecendo, é o monitoramento das drogas. Uma vez que se escolha uma droga para tratar a doença, é importante que vocês conheçam qual é a dose habitual, os efeitos tóxicos potenciais e o que devem fazer para acompanhar e prevenir complicações do uso dessas drogas. Vamos lá. Tratamento do lúpus cutâneo articular, basicamente, além das medidas gerais, a gente usa o metotrexato. Ele é a droga
central nesses casos, porque tem uma atuação direta, tanto do ponto de vista da manifestação articular, quanto da manifestação de pé. O fluxo demonstra fazer quando a droga não é suficiente para tratar o paciente. No lúpus em geral, novamente, além das medidas gerais, sempre lembrando a necessidade da hidroxicloroquina, é importante saber dosar as medicações, né, a força do tratamento, sendo importante também contar com os poupadores de corticoide. Na nefrite lúpica existem duas grandes correntes de tratamento. A corrente clássica do NIH parece ser mais efetiva em eurodescendentes, e o Eurolupus, o protocolo europeu, parece ser mais efetivo em negros e hispânicos. Aí tem o fluxo que, como a gente disse, não vamos ver, mas utiliza basicamente a pulsoterapia com corticoide, ciclofosfamida e miclofenolato. O tratamento da glomerulonefrite proliferativa membranosa é mais empírico, usa as mesmas drogas das classes 3 e 4 de forma um pouco diferente. O tratamento do neurolúpus é bastante empírico. Nesse protocolo, para casos refratários, se admite o uso do rituximab, embora ainda seja off-label. Nos casos de citopenia extrema, hemorragia alveolar, infarto mesentérico e SAF catastrófica, com gangrena de extremidades, AVC, etc., se indicam medidas de suporte de vida, pulsoterapia, eventualmente plasmaférese, e as medidas, quando necessárias, as medidas específicas, cirurgia, no caso do cometimento do mesentério, e heparina, no caso da SAF. Por fim, pessoal, obedecendo aqui o nosso mapa, nos cabe identificar e prevenir as comorbidades, especialmente aquelas que podem levar nosso paciente a óbito. As infecções são causas importantes, não apenas de comorbidade, quanto de morte. Cada aumento de 10 mg de prednisona aumenta em mais de 10 vezes a chance de infecções graves. Até que se prove o contrário, deve-se considerar a possibilidade de infecção em todo paciente que tiver lúpus com febre. Favorecem a hipótese de infecção a presença de calafrios, leucocitose com ou sem neutrofilia, células jovens no esfregaço periférico, o paciente está em uso de imunossupressor e uma PCR elevada, principalmente acima de 10 mg por decilitro. Por outro lado, favorecem a possibilidade da febre se dever a uma atividade lúpica, a presença de leucopenia, que não seja explicada pelo uso de citotóxicos, a proteína C reativa normal ou levemente alterada, C3 e C4 baixos e anti-DNA elevado. Nesse levantamento de Bernatsky e colaboradores, de 2006, a principal causa de morte foi lúpus. Porém, é importante notar que a causa de morte foi determinada pelo atestado de óbito. Então, o paciente pode ter morrido de complicações da doença e não de atividade de doença propriamente dita. Concluindo, pessoal, é importante, especialmente porque essa aula estará disponível para acesso geral no YouTube, declarar nosso respeito ao uso de dados e de imagens na nossa aula. Lembramos que não temos qualquer vínculo comercial ou financeiro com nenhuma empresa, nenhuma pessoa, a não ser a própria Universidade Federal da Bahia, nem temos nenhum conflito de interesse no material que expusemos. Em relação à imagem, tomamos o cuidado de utilizar imagens de uso não restrito, como é o caso do Primary Care Dermatology Society, ou livres para uso em apresentação oral sem fins comerciais, como é o caso do Atlas de Imagem de Reumatologia do American College of Rheumatology, ou ainda em imagens encontradas em pesquisas no Google Imagem que não tinham nenhuma declaração de direitos reservados. Mantendo a tradição de recomendar um material de estudo, dessa vez recomendamos o Guia de Imunização em conjunto das Sociedades Brasileiras de Imunização,
e Reumatologia de 2014, 2005, na verdade ele foi atualizado já em 2017. Estamos mantendo aqui vamos dizer, a coisa do momento, que é falar em vacina, mas esse é um material muito rico, tanto no que se refere à vacinação em geral, mas principalmente a vacina frente a pacientes com diversos problemas de imunidade, capaz de levar não apenas a sofrer complicações de algumas vacinas, mas de não responder ao estímulo vacinal. É uma boa oportunidade também para rever o esquema de vacina atualmente recomendado no nosso país. Agradeço mais uma vez a paciência dos que me acompanharam até o final e coloco à disposição de vocês para os questionamentos agora após aula.